Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Consegue me ouvir bem? A imagem está correto? Eu tô ouvindo direitinho e tô vendo direitinho. O pessoal precisa dar um feedback aí. Bom, Renato, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo seu tempo disponível aqui com a gente. Eu vou pedir então para você se apresentar, até o pessoal entrar e se ajeitar tudo certinho. Certo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu sou o Renato Ordones, sou especialista em animais selvagens, medicina de animais selvagens. Me formei na USP em Pirassununga e fiz minha residência em Cuiabá, na UFMT. Hoje eu trabalho aqui em São Paulo pela Safari e nos hospitais Animaniacs, também na equipe de animais silvestres de lá. E aí é basicamente a rotina de clínica e cirurgia, né? Tem bastante caso sempre, então acaba que a gente pega muita emergência, muito caso um pouco mais complexo, sim, né? Tanto da parte de animais resgatados, que eu trabalhei por 2 anos na residência, quanto agora animais mais de pets não convencionais mesmo, né? Que a gente acaba tendo muita emergência também. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, todas as principais, que daria para fazer dias sobre esse assunto, né? Tem muito assunto para falar. Então a gente vai focar aí no que é mais rotineiro mesmo na nossa clínica. Isso, as perguntas não vão fugir muito daquelas perguntas que eu te enviei. E as perguntas que forem surgir, então a gente vai tentando encaixar, tá? Isso. Posso Pessoal, começar? pode sim. O pessoal aí, inclusive, pode mandar a pergunta aí nos comentários, tá? Que ela vai pegando o que der para encaixar no momento aí já vai me passando, tá? Mas podem ficar à Isso. vontade. Bom, vamos lá. A primeira pergunta seria se, dentro do campo de animais silvestres, quais são as emergências mais comuns? Então, primeiro a gente precisa definir um pouco esse conceito, né, de o que é emergência, o que é urgência. A gente acaba tendo muito esse problema nos nossos atendimentos, né? Como a gente faz atendimento com horário marcado e através do surgimento, né? Surge o atendimento no hospital, a recepção entra em contato, chama a gente, né? Isso vale tanto em todos os lugares que eu atendo, né? Uhum. E quase sempre eles chamam a gente para atender uma emergência. E muitas vezes a gente chega lá e é um animal que está com uma dermatite, que está com um probleminha na unha, alguma coisa assim que não necessariamente é uma emergência. Então é importantíssimo nós, veterinários, o pessoal aí que tá acompanhando, que deve ter bastante estudante de veterinária que gosta da área, deve ter outros profissionais ou mesmo proprietários. É importante ter essa noção boa do que é uma emergência, né? Diferenciado de uma urgência, por exemplo, né? Uma emergência é aquilo que coloca a vida do animal em risco naquele momento, né? Ele pode, a qualquer momento, vir a óbito por conta daquilo que está acontecendo com ele. Enquanto uma urgência, ela é caracterizada como um problema que vai levar, que pode se tornar uma emergência num espaço curto de tempo, né? Então, é bem importante diferenciar isso e os casos que não são nem um nem outro, né? Que são casos que tem como esperar um pouco, tem como, às vezes, marcar uma consulta com horário antecipado, né? Com uns dias aí para fazer o atendimento. Então, isso é muito importante, né? Quais são os principais casos que são mesmo emergências que a gente atende, né? Isso varia bastante, né? Claro, a gente atende aves, répteis, mamíferos. Quando a gente pensa ainda em animais resgatados de vida livre, aí esse número aumenta ainda mais, né? O que é mais comum nesses animais também é de uma variedade muito grande. A gente pega muito animal com queimadura, né? Tem épocas de queimada que a gente chega muito animal resgatado para a gente com queimadura extremamente grave. Agora eu vou citar, né, os principais problemas, mais para frente a gente acaba falando um pouco mais específico de cada um deles, né? De como que a gente tem que agir nesse momento e tudo mais.
queimaduras, né, com fogo, queimaduras elétricas com fio elétrico, muito comum também, né, bastante primata, principalmente, são acometidos por isso, que é um tipo de queimadura ainda mais grave, né, eu vou explicar mais para frente também o porquê de ser tão grave. Considerando aí os pets não convencionais, né, coelhos, roedores, a gente tem muito caso de hipercrescimento dentário, né? Você pensa, o hipercrescimento dentário não necessariamente é uma emergência, mas ele ele pode levar a uma anorexia, por exemplo, que vai levar a uma disbiose e vai levar a uma enterotoxemia, por exemplo, né? Então, isso já seria um quadro de emergência. A enterotoxemia é extremamente grave, pode levar o animal a óbito dentro de até 48 horas. E como a gente vai comentar mais para frente também, é muito importante a gente saber que os animais silvestres, em geral, eles não demonstram muitos sinais clínicos, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque ele pode já estar iniciando um problema que é emergencial e a gente ainda não se dá conta disso, né? Então é importante a gente ter essa noção. Além disso, traumas, né? Traumas principalmente hemorrágicos são os mais emergenciais. Quando tem um sangramento ativo, né? Uma perda de sangue intensa, são animais muitas vezes pequenos, né? Esses pets não convencionais, pequenos roedores, mesmo o coelho, o porquinho da Índia, chinchila, aves, de forma geral também. Qualquer sangramento um pouco mais intenso já vai resultar numa perda de sangue considerável e que pode levar o animal a ter um choque hipovolêmico aí, levar ao óbito, inclusive bem rapidamente, dependendo da gravidade dessa hemorragia. Além disso, a gente tem intoxicações, que são bem comuns, a gente pega bastante coelho intoxicado, aves também é uma coisa bem comum de acontecer, né? Principalmente metal pesado. Elas chegam para o atendimento já no estado bem grave. Além disso, a cetoacidose diabética também não é uma coisa extremamente comum, mas a gente já pegou, não bastante, já pegou alguns casos, né, com chinchilas, com coelhos. Eles vão demonstrar o sinal clínico quando eles já estão também no estado extremamente avançado da doença, né? Então, acaba sendo ainda mais complicado da gente conseguir reverter. Falando de répteis, fratura de casco, acredito que dependendo da extensão dessa fratura e do que está acometendo ela, pode sim ser uma emergência, né? Corpos estranhos, até o pessoal está perguntando aí, corpos estranhos existe sim, né? Coelhos e roedores, assim, é bem menos comum, né? Às vezes plástico, aqueles plástico de tapete higiênico já aconteceu de eu pegar, mas corpo estranho, assim, pedaço de metal, de madeira, coisa assim, roedores, por exemplo, e coelhos não pegam, né? Eles roem, mas não ingerem isso, então é bastante incomum. Agora, aves já tem uma ocorrência um pouco maior, répteis também, né? A gente pega muito jabuti, que come pedra, que come parafuso. Com os répteis, os casos de emergência são um pouco menos constantes, né? Porque como eles têm um metabolismo muito lento, tudo com eles acontece num outro ritmo, acaba que para eles chegarem no estado de emergência é um pouquinho mais difícil, né? Geralmente o proprietário percebe alguma coisa estranha nele, que ainda está um pouco inicial, e não vai chegar nesse ponto da emergência, a não ser que seja uma fratura de carapaça ou do plastrão bastante importante, que afete pulmão, que lesione fígado, rim ou algum órgão aí vital, e isso vai levar ao caso de ser uma emergência. A gente vai precisar fazer a limpeza, vai ter que avaliar ali no momento o que é necessário fazer, né, cirurgicamente inclusive, para manter esse animal vivo, né? Corpos estranhos. Trauma crânioencefálico, acontece com todos também, mamíferos, répteis, eu já peguei jabuti que teve fratura de crânio, por exemplo, por portão elétrico,
coisa que caiu na cabeça deles, ou criança que pega o jabuti no colo, na mão e deixa ele cair, eles são bem pesados, né? Então acabam lesionando um pouco de forma mais grave. Trauma crânioencefálico é praticamente sempre um estado de emergência também. E para as aves, o que a gente tem de diferente, né, dos traumas, tem as fraturas, né, tem algumas fraturas que são emergenciais, dependendo do osso que for afetado, dependendo do nível de sangramento também. A ave a gente tem muito caso de encefalopatia hepática, né, que seria os danos neurológicos já causados secundários à insuficiência hepática por conta da alimentação. Então a ave come lá semente a vida inteira, excesso de gordura, aquela história toda, né? Falta de vitamina A. O fígado começa a ficar com sua função bem prejudicada. Não metaboliza mais as toxinas, né? A amônia. E isso sobe para o sistema nervoso central e acaba gerando essa encefalopatia hepática. Então ele chega com bastante sinal neurológico para a gente, já num estado assim, às vezes convulsionando, às vezes já inconsciente, tem vários graus, né, sem reflexos. Já é um caso que é bastante comum, inclusive, tá? Papagaio, o periquitão maracanã, né, a maritaca, tem bastante caso assim. Intoxicação por metal pesado, acontece muito em ave. Ave também tem a questão de ovo, né? Retenção de ovo em ave, às vezes, é algo emergencial também. Dependendo de como tiver, principalmente considerando o estado nutricional da ave, ela chega num estado que já pode estar bem próximo do óbito também. Mordida de cães e gatos em aves, que estão perguntando? Sim, acontece, pode acontecer, né? Inclusive, isso tudo entra no trauma, e seria trauma crânioencefálico e traumas. Isso vale para todas essas espécies também, né? É cachorro que machuca o jabuti, é cachorro que machuca o coelho. Já tem de coelho e porquinho da Índia que sempre se deram bem com o cachorro da casa ou com o gato. E um dia eles foram brincar e ele acabou exagerando um pouquinho na brincadeira, pega pela cabeça, chacoalha, né? E pode dar uma contusão cerebral, dependendo se tiver esse impacto, né? Se só chacoalhar o cérebro lá dentro, é o que a gente chama de concussão cerebral, né? Quando o tecido mole ali do cérebro acaba ficando lesionado pelo contato com a calota craniana na parte interna. O pessoal aí perguntou o que seria a definição desse trauma crânioencefálico, é basicamente isso, né? Bater a cabeça, é um trauma crânioencefálico, né? O crânio é a cabeça, o encéfalo é o cérebro. Então, bateu, lesionou, a gente tem um tecido mole, que é o cérebro, dentro de um tecido duro, ósseo, que é o crânio, né? Então, e ele fica solto lá dentro, né? Então, chacoalhou, esse tecido mole que está lá dentro, dependendo do impacto, ele é lesionado. Por isso que quando você bate a cabeça, você fica tonto. Dependendo da gravidade disso, isso pode levar a problemas mais graves. Bom, dá para falar muito tempo. Esses são os principais. A próxima pergunta seria: quais os equipamentos e fármacos são essenciais para um atendimento emergencial, independente da espécie, sendo dentro ou então fora da clínica? Equipamentos e fármacos. Assim, os fármacos que a gente precisa em casos de emergência, eles são basicamente os mesmos que para cães e gatos, né? Seria a atropina, no caso de uma bradicardia, a adrenalina, né? No caso do animal ter uma parada, ou mesmo para reverter uma bradicardia, às vezes a gente pode utilizar. O doxapram, que é um estimulante do respiratório. Às vezes ele é bem necessário também. Diazepam, para reverter convulsão, né? Que é a primeira droga que a gente precisa fazer aí primeira medicação que a gente precisa fazer aí no momento de convulsão, o diazepam. É sempre importante ter glicose, tem muito animal que chega, principalmente a gente vai comentar aí mais para frente sobre disbiose em coelhos, em roedores herbívoros. Tem bastante caso de hipoglicemia também, que chega em choque hipoglicêmico. Pequenos roedores, hamster, twister, tem bastante caso de chegar
animal dessa forma. Aí a gente acaba utilizando a glicose, que não chega a ser um medicamento, mas a glicose oral, ou mesmo a glicose para fazer por via intravenosa, ela acaba salvando o animal, né? Dependendo da necessidade dele. Onde O vocês manitol, costumam furar para poder ver a parte de glicose? Onde vocês furam, tipo, uma ave, por exemplo? então, aí varia muito, né? Você perguntou agora no exemplo de ave. Dá pra gente usar, as veias na asa, dá pra gente usar na perna, dá pra gente usar a jugular. Isso no caso da ave, né? Quando é mamífero, a gente acaba utilizando, pode utilizar a própria orelha, pode usar a veia cefálica, que é pequenininha, mas a gente consegue. Pra gente medir a glicemia, a gente precisa de uma gotinha só, né? Então, esse é um dos parâmetros que a gente vai precisar sempre ter, né, além de diversos outros que a gente vai acabar comentando também, nesse momento de emergência. Então, a glicose acaba sendo necessária quando a gente faz essa mensuração, vê uma hipoglicemia importante, a gente já faz essa glicose ou essa fluido glicosada direto na veia ou até mesmo por via oral. Tem muitos casos, quando é hamster principalmente, a gente não consegue pegar, canular um vaso, a gente teria que fazer por via intraóssea, e às vezes na agilidade ali do tratamento de emergência, a gente já faz por via oral para ele ir absorvendo isso até a gente se preparar para canular ele e tudo mais, né? Nesse momento a gente precisa fazer o possível para manter esse animal vivo primeiro, antes de qualquer exame, inclusive. O manitol também é fundamental para caso de trauma crânioencefálico, né, para diminuir edema cerebral. E ele precisa ser feito sempre o quanto antes, senão ele não tem uma ação importante, ele não vai diminuir esse edema, então o animal vai acabar tendo sequela posteriormente. A dexametasona, o corticoide, não é em todo caso que a gente pode usar. Eu não sou muito a favor de usar tão deliberadamente assim corticoide, né? Mas em alguns casos a gente precisa, nem que seja uma dose, a gente faz uma dose e depois acaba optando pelo AINE, né? Pelo anti-inflamatório não esteroidal. Junto com, principalmente de casos de alergia, né? A gente chega mamífero, ave ou o que quer que seja, com um quadro alérgico importante, a gente acaba optando por fazer corticoide e fazer prometazina, né, um antihistamínico, que também seria outra medicação que se encaixa aí nessa lista. E que mais? Furosemida também, para tratar edema pulmonar, né, quando o animal chega naquela angústia respiratória, né, ele acaba fazendo edema por esforço respiratório. E aí a furosemida também vai ajudar. Então, claro que eu estou falando de maneira geral, mas cada caso vai uma se encaixar aí, né? Não é sempre que a gente usa todas. Você perguntou o que? Fármacos? E equipamentos? Equipamentos. Cilindro de oxigênio, né? Sempre fundamental. O animal chega, a gente coloca. Claro que a gente tem animais aí que vão ter uma limitação para isso também. Por exemplo, coelho, esses animais que vivem em toca na natureza, né, eles estão acostumados a viver em ambientes com pouca oxigenação. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado para não colocar o oxigênio 100% lá para ele no momento que ele está mal, porque a resposta fisiológica dele vai ser justamente diminuir a respiração, né? Porque ele está acostumado a ter uma oxigenação adequada, né? Uma saturação fisiológica adequada com um nível de oxigênio baixo. Então a gente não vai chegar e colocar ele no 100% de oxigênio, justamente porque a gente vai acabar prejudicando. A gente tem que sempre lembrar que não é um cão e um gato. A gente vai usar a base da medicina de cão e gato, mas a gente tem que lembrar sempre das exceções. Então, oxigênio. Bomba de infusão, totalmente importante, ainda mais porque é muito difícil a gente contar aquelas gotinhas. Para cão e gato, né, ficar contando gotinhas é super chato. Para um animal super pequenininho ainda, que vai ter um acesso já mais difícil de ser fixado, acaba sendo muito mais importante ter a bomba de infusão para a gente ter o controle perfeito mesmo de quanto a gente está infundindo de fluido para esse animal, que vai chegar desidratado, vai chegar
com diversos problemas aí, necessitando totalmente dessa reidratação. Um oxímetro é importante, é sempre bom a gente saber o quanto que está essa perfusão. Se puder, se tiver uma estrutura como, por exemplo, um monitor multiparamétrico para ter todos os parâmetros dele sendo verificados automaticamente ali, também vai facilitar muito. Não é todo lugar que vai ter uma estrutura dessa numa sala de emergência, né? Seria mais numa UTI, num local um pouco mais estruturado. Aparelho de pressão, né? Um Doppler, um esfigmomanômetro, que são para medir pressão. Pressão é sempre fundamental. A gente está tratando ali os sinais clínicos dele, a gente sabe até o histórico, está tentando reverter, mas o animal está com a pressão lá embaixo e tudo que a gente fizer não vai responder da maneira que a gente quer se o animal não tiver uma pressão adequada, né? Colchão térmico, aquecimento. Esses animais que chegam, a maioria dos animais silvestres já vão chegar para a gente bem hipotérmicos, além da hipoglicemia que eu comentei também. É um quadro bem característico. Sempre que ligam para a gente, chegou uma emergência, o que a gente vai fazendo até você chegar, né? A gente pensa o quê? Oxigênio, temperatura, glicemia, muitas vezes analgesia. São esses os pilares básicos mesmo para a primeira coisa que você tem que fazer num caso emergencial, principalmente se você não sabe muito bem a causa, né? Até você pegar o histórico proprietário, você vai primeiro ter que deixar esse animal vivo. Não adianta a gente começar a fazer um monte de exame, começar a fazer um monte de pergunta para ele, enquanto o animal está ali morrendo, né? A gente vai ter um monte de informação e o animal já não vai mais estar vivo. Que mais? Fluido, equipo, catéter, né? Para pegar uma veia, para deixar ele com acesso para as medicações de emergência, para reidratação. Muitas vezes é necessário uma respiração assistida, uma ventilação assistida, então é legal ter sonda traqueal, ter um ambu para você respirar por ele, né? Fazer a ventilação. De exame, assim, na emergência é importantíssimo uma hemogasometria também, né? A gente saber sobre como que estão os gases sanguíneos, né? Tanto a perfusão de oxigênio, o pH, o nível de bicarbonato, potássio. É sempre importante o máximo de informação dessa que a gente puder para começar a reverter esse quadro, né? O animal chegou para a gente sem reflexo, respirando super pouco, gelado, sem glicemia adequada, né? A gente precisa do máximo de informação possível. E quando a gente fala de animal de vida livre resgatado, então, aí que a gente não tem informação nenhuma, né? A gente não sabe há quanto tempo que ele está assim, o que aconteceu com ele. Então, quanto maior o número de informações, melhor, né? E um aparelho para medir lactato também sempre ajuda bastante, né? Isso a gente vai também conversar um pouquinho sobre. E é isso aí. A próxima pergunta seria: quais os parâmetros que eu tenho que ficar atenta na hora do atendimento? Bom, basicamente a clínica de cão e gato aí, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Eu só comentei agora, né? Glicemia, pressão, né? Já falei da importância de estar sempre medindo a pressão. O lactato, acabei de comentar. Sempre muito bom para a gente saber se o nosso tratamento está surtindo efeito, né? Ele é um excelente mensurador aí do prognóstico, né? A gente vai saber melhor o quanto esse animal está respondendo ao nosso tratamento. Os reflexos, né, também sempre muito importantes para a gente saber o quanto a parte neurológica dele está afetada. O pulso, tem muitos animais que são muito pequenininhos, que a gente não vai conseguir mensurar a pressão através do Doppler, né, do esfigmomanômetro. A gente vai acabar usando a nossa experiência mesmo, a gente vai ver a pressão dele, o pulso dele como que está. Isso já vai dar um indicativo muito bom para a gente sobre como que está a pressão. E a saturação de oxigênio, né? Se possível também, isso vai ajudar. O lactato indica muito isso, né? O lactato ele é um metabólito da glicólise anaeróbica, né? Então, quanto mais a gente tiver de lactato no sangue, a gente tem uma menor perfusão
de oxigênio, né, através dos tecidos do corpo, né? Então, a gente vai saber um pouco dessa oxigenação também indiretamente através do nível de lactato. Mas os parâmetros são esses aí. Fizeram uma pergunta sobre efedrina no caso de hipotensão. Se é só a fluida o suficiente ou você também faz uso da efedrina? Então, depende da hipotensão, depende do animal. Muitas vezes a gente inicia fazendo, por exemplo, se o animal chega com quase nada de pressão, a gente vai ter que tomar uma medida um pouco mais drástica, né? Geralmente a fluidoterapia, fazendo o cálculo, né, tanto de manutenção quanto de desidratação para aquela espécie, que é uma coisa que também varia muito aí, se a gente fala de um mamífero para um roedor, já muda um pouco, né, essa dose que a gente faz aí de fluido. Quando a gente fala ainda de aves e de répteis também, cada um é uma coisa diferente. Então a gente começa sempre fazendo essa dose de manutenção somada à dose de desidratação para aquela espécie e vai vendo o quanto isso responde. É sempre muito importante a gente ir fazendo a mensuração desses parâmetros constantemente para ver se está respondendo, né? A pressão está subindo com a fluidoterapia, beleza, tranquilo, melhor ainda. Agora, se precisar fazer um vasoativo aí, associar um vasoativo junto, a gente não vai fugir disso, a gente vai fazer, né? Ele tem mais efeitos sistêmicos também, por isso que a gente acaba evitando no primeiro momento, mas se for necessário a gente vai fazer, porque o importante é a gente manter o animal vivo, e aí com esse preço dos efeitos colaterais. A gente acaba utilizando sim, né? Mas é sempre num segundo momento. Tá. Para poder mensurar o oxigênio no animal, onde eu coloco o oxímetro? Por exemplo, numa ave, onde que vai? Então, isso também varia bastante de animal para animal, né? A gente sempre vai estar procurando aí um local. A gente sempre vai estar procurando a veia, a artéria, a veia que a gente tem um acesso melhor, né? Nas aves a gente consegue utilizar muito na asa, na parte interna da asa. Em mamíferos a gente acaba utilizando muito nos mesmos lugares de cão e gato mesmo, né? Mesmo para fazer pressão invasiva, é tudo bastante semelhante, né? Só que vai variar de acordo com a espécie. Como a gente tem diversos tamanhos, diversas anatomias, a gente vai acabar optando por locais diferentes, né? Mas nas aves geralmente a gente usa na parte interna da asa, e nos mamíferos a gente usa bastante a femoral. Em répteis, olha, répteis eu não sei dizer, viu? Não sei dizer onde que a gente utiliza, porque é uma coisa muito menos frequente. Eu acho que eu nunca cheguei a fazer essa mensuração. Como aferir pressão em aves, ela está perguntando. Então, em aves grandes a gente consegue utilizar, né, o Doppler, o esfigmomanômetro. Em aves pequenas aí isso é bem complicado, né? Ou a gente vai fazer a mensuração invasiva, pegando a artéria, né? A gente utiliza na asa, geralmente. Ou então é aquilo lá que eu falei de utilizar o pulso como parâmetro, né? Você vai medindo o pulso e com isso você vai tendo uma noção, com a sua experiência, você vai tendo uma noção boa de quanto que essa pressão tá. Quando a gente fala de um periquito, um canário, uma ave muito pequenininha, o tamanho do membro dela ali é bem complicado de utilizar. Agora, em aves grandes, a gente já utiliza geralmente, da mesma forma que no cão e o gato, o Doppler e o esfigmomanômetro para fazer nos membros pélvicos da mesma forma, tá? Hidratação para silvestres é feito com soro fisiológico, pode ser usado o Ringer. E qual que é a via? Sempre intravenosa, tá? Um animal que chega em choque, um animal que chega já em estado de emergência, a gente não pode fazer subcutâneo. Isso aí é, assim, uma hidratação de manutenção, a gente fazer subcutâneo, tudo bem, vai ajudar, né? Agora, um animal que chega em choque hipovolêmico, totalmente desidratado, se a gente fizer esse soro, essa fluido subcutânea, qual que é o mecanismo fisiológico de defesa do organismo, né? Ele está com um nível muito baixo de volume sanguíneo. Ele vai fazer uma vasodilatação nos vasos mais importantes. Ele vai mandar esse sangue para os órgãos vitais, né? Para manter o animal vivo. E a periferia, né? Todos os vasos periféricos vão sofrer vasoconstrição. Então, não vai ter uma absorção adequada desse volume
de fluido que você tá infundindo ali. Então não vai adiantar nada. Então, no estado de emergência, intravenoso. Ah, mas esse animal é muito pequenininho, não consegue pegar a veia, ou se você tem dificuldade de pegar a veia porque ele está desidratado, está hipotenso, você pode fazer intraósseo, né? Intraósseo você pode fazer em quase qualquer animal também. E ele tem uma absorção instantânea, igual no intravenoso, né? Intravenoso não tem absorção, você já está colocando dentro do vaso. E o intraósseo é a mesma coisa, você já está passando direto para a corrente sanguínea ali. Isso você utiliza para aves, você utiliza para pequenos roedores bastante. A gente tenta sempre pegar vaso. A gente pega vaso de chinchila, de twister, de coelho. Coelho é até um pouco mais fácil, né? Que é um animal bem maior. Porquinho da Índia já é um pouco mais difícil. Eu sempre acho muito mais difícil de pegar acesso em porquinho da Índia. Chinchila e twister. O twister é menorzinho até, mas ele tem uma veia boa. A gente pega na safena lateral. O porquinho da Índia já geralmente a gente ou opta pela cefálica. Eles têm uma cefálica melhor do que a safena, porque nesses pequenos roedores a gente sempre acaba utilizando a safena lateral. Mas o porquinho da Índia dele, ela é bem dorsal e geralmente ela é muito fininha. Então eu acabo optando por pegar a cefálica. Em animais menores que isso, hamster, por exemplo, você não vai conseguir canular, né? Então você já utiliza mesmo a via intraóssea como primeira escolha. Ah, e você, desculpa, não respondi, né? Ringer lactato, tá? Sempre utilizo ringer lactato para quase todas as situações. O ringer lactato ele tem uma composição eletrolítica muito mais adequada, né, para repor. Claro que cada caso é um caso também, mas geralmente, como ele tem uma composição muito mais parecida com a do sangue, então ele vai repor todos os eletrólitos de uma maneira muito mais adequada, né? A gente não consegue entrar muito no mérito de detalhes, né, de quanto o NaCl, né, que seria a solução fisiológica, pode trazer de malefício nesse caso, e quanto que o ringer lactato vai acabar ajudando, né? Então sempre tem muita questão sobre isso. Tem gente que utiliza até hoje muito solução fisiológica em casos, por exemplo, que o lactato está alto, porque ela pensa, se o lactato está alto, a gente não pode infundir mais lactato no animal, que é o que tem no ringer, né? Sendo que não é bem assim. Até nessas situações que a gente tem um aumento de lactato, a gente acaba utilizando o ringer lactato, por conta da sua composição para a gente estar repondo cálcio, potássio, auxiliando também na absorção de bicarbonato para evitar que acabe piorando a questão da acidose, né, em caso de cetoacidose, por exemplo. Então, cada caso é um caso, mas eu sempre opto pelo ringer lactato, tá? Mesmo em doentes, animais com doença hepática, que é outra questão. Doente hepático a gente não utiliza muito lactato porque ele tem metabolização hepática e acaba prejudicando. Até nessa situação, hoje em dia, né, até muito recentemente tinha essa recomendação, mas hoje em dia já é algo que está um pouco desatualizado, né? A gente continua utilizando o ringer lactato até nesses casos, porque o benefício dele é maior do que o malefício. Qual que seria a dose do fluido IV para ave? Então, isso varia também, tudo que eu falo varia muito, né? Para a ave, geralmente a gente usa 50 ml quilo dia, né, como reposição diária. A gente vai fazer esse cálculo aí para algumas horas, depende do estado geral dela, depende da pressão. A gente pode fazer uma prova de carga se tiver uma pressão muito baixa, por exemplo, que seria um volume de fluido maior num espaço de tempo mais curto para subir essa pressão mais rápido e depois a gente vê se ela se mantém. Senão a gente faz uma segunda prova de carga. Da mesma forma que a gente faz com mamífero, a gente utiliza para ave, tá? E é uma dose, inclusive, parecida, né? Para mamíferos, a gente vai usar de 40 a 60 ml por quilo, dependendo do tamanho do animal. Quanto maior, menor a dose. E para aves é a mesma coisa, 50. Para pequenos roedores que a gente vai jogar lá para cima, vai ser 100 ml quilo dia. E para répteis vai ser 25, vai ser metade do recomendado para ave. Tá? Então essas são, de forma geral, as taxas de reposição que a gente faz. Mas Próxima pergunta. Desculpa. Não, desculpa eu. Só queria falar
fazer já aproveitar esse momento para fazer um comentário importante, né? Esse negócio de dose, qual o protocolo de doença, isso aí a gente não passa, tá, em live, assim, porque primeiro que não é receita de bolo, né? Não é assim, tal doença, o tratamento é esse nessa dose. Cada uma vai necessitar de uma medicação diferente, de uma dose diferente. Mesmo isso, esses intervalos que eu falei de fluido, né? Isso aí é assim, é maneira geral. A gente vai ter que estudar o caso. Isso aí é uma taxa de reposição de manutenção. Se o animal estiver desidratado, a gente vai utilizar uma outra fórmula com um volume um pouco maior, né? Então, ficar falando aqui dose, usa medicação tal, não é o intuito, né? Não é o que a gente quer passar esse tipo de resposta. A gente quer conversar sobre como trabalhar emergências, né? E não passar esse tipo de coisa que acaba variando muito. A próxima pergunta, você praticamente já tinha respondido antes, que seria uma ave que chega em sangramento com um quadro de hipovolemia e como que é feita a prova de carga nessa ave. Isso aí que eu comentei, né? A gente faz de forma um pouco empírica, tá? Eu faço em aves, eu faço um pouco empírico. Varia de acordo com o quanto ela está hipotensa também. A gente precisa ver se a gente vai conseguir mensurar direitinho o quanto está essa pressão. A gente vai fazer um bolus de fluido, tentar mensurar isso aí de novo, né? A gente utiliza um pouco das taxas que a gente tem para cães e gatos, mas a gente acaba variando muito de acordo com o caso, porque a ave é uma coisa muito variável, né? A gente tem um canário e a gente tem um avestruz, né? Então, quanto que a gente faz de um avestruz, a gente faz igual a gente faz num boi. Né? A gente consegue canular, consegue medir a pressão, a gente consegue fazer o cálculo e faz a mesma taxa de cão e gato mesmo. Agora, numa ave pequenininha que a gente mal vai conseguir mensurar essa pressão, a gente sente o pulso está fraco, o batimento cardíaco está baixo, a gente vai fazer as medicações aí para reverter justamente isso que a gente está vendo. Então a gente vai aumentar essa hidratação para aumentar a volemia e acabar restabelecendo essa oxigenação. Só que a gente tem um problema grave nisso também. O animal que está muito anêmico, por exemplo, né, ele está com um nível de celular muito baixo de eritrócito, ou mesmo de hemoglobina muito baixo. Ele não está tendo essa circulação de oxigênio suficiente. Não adianta a gente encher os vasos dele de fluido. A gente está enchendo o vaso dele de água, a gente está hemodiluindo, a gente está causando uma diluição ainda maior dessas células. Então a gente não vai ter transporte de oxigênio da mesma forma, né? A gente precisa tomar esse cuidado também, porque a gente acaba piorando o quadro se a gente quiser subir essa pressão muito rápido. A gente tem que ir O pessoal perguntou também se você tem experiência com transfusão de sangue em aves. Cortou tudo que você falou, desculpa. O pessoal perguntou se você tem experiência em transfusão de sangue com aves. Olha, fiz uma vez em papagaio. Achei artigo achei relato de caso falando sobre isso, tá? Então existe aí para procurar na literatura. Deu certo, né? É claro que quando a gente tenta coisa assim que a gente nunca fez antes, não é uma coisa que é rotineira, e o animal tá precisando, senão ele vai morrer, você pega e tenta, né? Eu fiz, não deu reação nenhuma, utilizei corticoide para evitar alguma reação. O animal se restabeleceu bem no início, né? Ele manteve até um pouco o hematócrito dele no nível adequado por alguns dias. Ele acabou vindo a óbito depois de, se não me engano, uma semana, tendo baixado pouca coisa do hematócrito dele. Eu não lembro a fórmula exata da transfusão, tá? Eu encontrei nesses artigos de relato de caso. Quando a gente trabalha com silvestres, a gente acaba fazendo muito isso, né? A gente procura, tem um caso muito diferente do que a gente está acostumado, a gente vai procurar na literatura o mais semelhante possível para salvar o animal ali em questão. Então, nesse caso aí, acabou funcionando essa parte da transfusão, só que ele tinha outros problemas lá mais graves que acabaram levando ele a óbito, mas eu acho que foi assim, feito com sucesso até a transfusão em si. Tá, beleza, bacana. É uma coisa que a gente não vê com frequência, né? Muito difícil. Sim, justamente Pessoas... por isso
Pois é, você pegar um papagaio que está com algum problema, que está levando ele a essa anemia, né, um hematócrito muito baixo, geralmente ele já está com outras doenças extremamente importantes aí, geralmente uma lipidose hepática super importante, ele vai estar com quase nada de produção de célula sanguínea, né, uma hipoplasia medular, ele vai estar com alguma coisa mais grave do que isso, que vai ser revertido exatamente com a transfusão. Mas, né, pegamos um caso, a gente tentou, deu certo, legal, é legal para contar, mas assim, quanto isso a gente vai fazer de novo e quanto isso é rotineiro na nossa prática, é bem pouco mesmo. O pessoal perguntou também sobre a CIT em aves. Se você drena, se você faz uso do ultrassom junto, como é que funciona? Sim, vamos lá. Então, começando com a anatomia da ave, né? Como que a ave respira? A ave não tem diafragma. Ela tem todos os órgãos lá dentro da caixinha do celoma dela, né? A respiração dela é feita como, né? Através de contrações da musculatura intercostal, movimento dos membros, das asas, tudo ali dentro se movendo faz ocorrer a troca gasosa para a ave, certo? Tem o transporte dos sacos aéreos caudais, pulmões, sacos aéreos craniais, eliminação, né? Então, a gente precisa começar sabendo anatomia e fisiologia básica. Aí, como que está dentro desse celoma? Cheio de líquido, né? Ela vai conseguir ter essa movimentação toda para respirar? Não vai, né? Então, a gente precisa remover esse líquido de lá. Um problema que a gente tem muito comum é tumor, né? Tumor intracelomático, geralmente próximo ali da cloaca. Questão de insuficiência hepática, né? O aumento da silhueta hepática, né? Hepatomegalia, que vai causar esse acúmulo de ascite intracelomático. Então, é uma ocorrência até comum, tá? Então pensa, fígado tá gigante lá dentro, acumulando água na cavidade. Já tem pouco espaço, porque o fígado tá grande porque tem líquido, a ave não respira, né? Então a gente precisa remover esse líquido. É sempre interessante a gente fazer o ultrassom para a gente ver certinho se é líquido, se é um tumor, o que está acontecendo ali. E mesmo para fazer a drenagem guiado por ultrassom também é sempre bom, tá? Se não tiver, drena, né? Claro que você toma os cuidados necessários, local certo para entrar com a agulha, para evitar o máximo de problema possível. Nunca tive problema nessa drenagem, mesmo quando não é possível de ser guiada com ultrassom, mas tem que ser feita. E tem um porém. A gente não pode, o animal chegou com uma ascite enorme, com muito líquido dentro da cavidade celomática. A gente não pode tirar isso tudo de uma vez, né? A gente descompensa o animal e ele pode virar óbito por conta disso. Por quê? Tá essa pressão toda lá dentro, né? Isso está pressionando o vaso sanguíneo importante, está pressionando órgãos, né? Todos os órgãos. Se a gente tirar isso de uma vez, a gente vai descomprimir muito rápido. Esses vasos vão aumentar muito rápido. Isso diminui a pressão muito rápido do organismo em geral, né? A pressão arterial, sistêmica. E isso pode levar o animal a óbito. Então a gente sempre tem que, se está com muita ascite, e isso vale também para cão e gato, tá? Isso vale para qualquer animal e na ave é ainda mais importante por conta dessa questão anatômica. Então, remove, deixa um pouquinho ali, espera ela se adaptar àquilo, passa 2, 3 dias, vê se aumentou de novo, se está se mantendo, remove mais um pouquinho, tá? Fazendo sempre com esse cuidado. Bacana. Existe algum tipo de diferença dos fármacos entre os grupos das aves? Não. O que muda mais é dose, né? Assim, a gente não tem muito preferência. Psitacídeo a gente usa mais uma, e num passeriforme outra, num tucano outra. As medicações, de forma geral, a gente acaba utilizando as mesmas, né? Só que a gente tem muita variação de dose, né? Inclusive a gente utiliza como referência o Carpenter, né? Um livro que é totalmente... um formulário que é totalmente necessário para todo mundo que trabalha nessa área, porque você não consegue decorar todas as doses de todas as espécies. Isso é uma coisa... Assim, você decora o que você usa todo dia, né? Todas as medicações que eu estou fazendo o tempo todo, já guardei na cabeça. Agora, a gente sempre vai precisar de alguma coisa diferente. Então, precisa ter esse formulário. E lá a gente vê, às vezes, a diferença, por exemplo, de dose
que a gente está falando de ave, mas existe muita diferença de dose de um jabuti para um jacaré, para uma serpente. Dentro das aves, às vezes um avestruz, que é uma ave enorme, que todos os ratitas em geral, né, uma ema, um avestruz, essas aves menores, os psitacídeos, os passeriformes, os ranfastídeos, né, os tucanos, acaba tendo alguma diferença nas doses. Então é sempre bom você estar observando isso. Mas a medicação em si não varia muito, não. Tá. Emergência em choques elétricos. Os saguis são os mais acometidos e se isso seria fatal nas aves? E por quê? Ah, isso aí é outro assunto que dá para falar, viu? É bem comum acontecer, né? Os saguis são os mais acometidos, isso depende muito da região. Onde eu fiz residência, por exemplo, eu cheguei a atender alguns saguis com queimadura de choque elétrico, mas eu atendia muito o macaco da noite, por exemplo, que era uma espécie bastante comum lá. Bugio, macaco prego. Depende da região que você está, você vai pegar mais de uma ou outra espécie, né? Que é mais comum, é mais espalhado, né, pelo Brasil todo, principalmente, não vou dizer nem principalmente na região de Mata Atlântica aqui, mas no Brasil de forma geral, tem muitas espécies de sagui. Então você acaba encontrando bastante e eles gostam de andar muito, não param quieto nem um minuto, né? Então eles acabam tendo uma ocorrência grande também, né? Mas não diria que é a espécie mais afetada, tá? Entre uma delas. Em aves é fatal, geralmente é muito mais grave para as aves, né? Por quê? A gente tem uma diferença. Por que um choque elétrico é tão grave, né? Quem, quem já atendeu um animal que chega com uma queimadura de fogo, né? De fogo, de incêndio, e um animal com queimadura por choque elétrico, vê o quanto isso é diferente, né? Porque choque elétrico ele vai causar queimadura por fogo, né? Pela alta temperatura que ele vai dar no local onde ele pegou, né? Só que ele tem outros fenômenos importantes por conta da eletricidade. Existe um fenômeno que chama eletroporação, que é cargas baixas dessa energia que o animal encostou, né? A carga alta vai causar a queimadura. A carga baixa, ela vai lesionar proteínas do corpo praticamente como um todo. Por quê? Porque a corrente sanguínea, tem muita água, né, no sangue. E o que a água faz com a eletricidade? Ela conduz. Então, quando ele tomou esse choque, essa eletricidade ela é conduzida pela corrente sanguínea para outras partes do corpo. E essas cargas mais baixas de eletricidade que afetaram ele e estão causando desnaturação de proteínas, danos em vasos sanguíneos, né? E com isso vem edema do vaso, acontece formação de coágulo intravascular, isso leva à trombose, né? Então, muita gente que atende animal com choque elétrico diz, choque elétrico causa uma necrose tardia, causa uma trombose tardia, né? A gente tem formação de trombo intravascular depois de alguns dias da lesão. Por quê? É justamente por conta disso, esse fenômeno que chama eletroporação, né? E tem um outro que chama por causa da eletrólise também, existe a formação de coágulos intravasculares. Então, essa associação de coisas, né, faz com que existam danos por alguns dias depois do choque. Então, você atende o animal, trata dele ali, geralmente tem uma necrose bem grande de pele no local da queimadura, e essa necrose vai se espalhando, né? Você trata no primeiro dia, às vezes você opera, remove todo esse tecido necrótico, está usando pomada, está fazendo todo o tratamento ali, analgesia, hidratação, né? Todos os cuidados necessários para esse tipo de situação. E essa lesão está se estendendo. Você fala, pô, mas por que isso está acontecendo se eu já estou tratando? Né? É por causa desse dano muito mais importante. Uma queimadura com fogo causa dano ali e acabou. Agora o choque elétrico causa esse dano de forma um pouco mais grave. E por que em aves é ainda pior? Porque ela é menor, ela tem um metabolismo muito mais acelerado, então essa condução elétrica, essa condução através do sangue da eletricidade também é muito mais rápida. Então elas raramente
acontece delas sobreviverem. Eu não lembro de ter atendido uma ave com um choque elétrico, na verdade. Pode até ser que eu tenha atendido e não estou me lembrando, mas não é algo que aconteceu muitas vezes. Tá. Outra coisa que o pessoal mandou, agora mudando um pouquinho o rumo da live, seria que os animais silvestres, eles não demonstram quando estão mal, a menos que eles estejam realmente muito mal. Como nós podemos aconselhar os tutores, principalmente de porquinho da Índia, coelho, sobre qual o melhor momento de levar o seu animal ao médico veterinário? Isso é ótimo, isso é extremamente importante, né? Por quê? A gente está falando de animais silvestres, mantidos como pets, né? A gente está falando de coelhos, pequenos roedores, aves, répteis. Praticamente todos eles, né? Tirando alguns répteis aí, são presas na natureza, né? Eles, a qualquer momento, eles estão preparados para alguém pegar eles e comer eles, porque eles são frágeis, eles estão na base da cadeia alimentar. Então, o que acontece? Eles tentam esconder o máximo possível os sinais clínicos. Ele pode estar sentindo dor, pode estar sentindo algum incômodo, ele está com uma cólica super importante, uma dor na boca por hipercrescimento dentário também, que já está sendo quase insuportável para ele. E ele está fingindo que está tudo bem. Ele anda, ele tenta comer um pouquinho. Agora, quando ele chega a demonstrar algum sinal clínico, é porque ele já não tem mais força para isso, ele já não tem mais energia nenhuma para fingir que está tudo bem. Então, essa doença já está extremamente grave, né? A pergunta é como aconselhar, né, o proprietário aí, em quando levar. Então, a gente tem vários tipos de tutores, né? A gente tem aqueles que sabem quantas bolinhas de cocô o coelho dele faz por dia, né? Ele chega para mim e fala, olha, ele fez uma bolinha a menos, ele comeu um grãozinho de ração a menos. Isso é ótimo, né? Por quê? É disso que a gente vai falar agora. A gente vai responder justamente a importância de o quanto antes a gente observar qualquer alteração, essa pessoa deve ir procurar o especialista. E por quê? Porque eles escondem o sinal clínico. Se esperar isso aí virar uma diarreia horrível, se esperar ele parar de comer totalmente por causa do hipercrescimento dentário, esperar a ave ficar totalmente caidinha na gaiola, sem ter força mais para nada, com uma respiração super ofegante. Se esperar esse momento, a gente vai ter, assim, vai ser muito mais difícil da gente fazer alguma coisa para recuperar ele, do que se ele tivesse levado quando ele fez uma bolinha de cocô a menos, né? Pode ser que não seja nada, ele fazer uma bolinha a menos? Pode, né? E, inclusive, eu sempre falo isso nas consultas. Eu falo, olha, quando eu atendo um animal que não tem nada, geralmente, ou tem alguma coisa bem simples, eu falo, olha, ainda bem que você trouxe, porque vai que fosse alguma coisa importante. É melhor você pagar uma consulta hoje e não ser nada do que você pagar uma consulta daqui a 3 dias e o animal já está perto do óbito, ou está sofrendo, né? Porque não é nem só a questão financeira que conta, né? É a saúde do animal, é o bem-estar dele. Então, eu sempre falo isso, olha, observe o máximo possível do seu animal em casa. Só um minutinho. Desculpa, gente. O cachorro quer participar aqui. Sempre observe o máximo possível qualquer alteração, né? Qualquer coisa. Cada animal tem um comportamento, né? Se a pessoa sabe que aquele animal, naquele dia, tá agindo diferente, é porque alguma coisa tem, né? Eles não têm alteração de comportamento de uma hora para outra sem motivo, né? E se tiver, é melhor que seja avaliado por um veterinário e que seja dito que aquilo lá não é nada tão importante. Tá. Qual que é o protocolo a ser seguido diante de uma estase intestinal em um porquinho da Índia? Bom, questão de protocolo, né? Vamos lá, de novo, não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa saber a causa dessa estase, né? Existem diversas causas, ela pode ser por uma nutrição deficiente de fibra, de umidade,
pode ter sido algum corpo estranho que está obstruindo, causando uma obstrução. Eles têm bastante tricobezoar, por exemplo, por coelho, né? Porquinho da Índia também. É que eu tô falando tanto, a pergunta foi porquinho da Índia, né? Mas isso vale para eles todos, né? Chinchila, porquinho da Índia, coelho. Pode ter, então, essa causa nutricional, pode ser corpo estranho, pode Renato, ter... só um minutinho, porque a live vai terminar agora. Eu vou só encerrar e eu te chamo de novo. Pode ser? Beleza, voltem aí, galera. Voltamos. Aí, agora sim. Ô, louco, passou 1 hora já. Já passou e a gente nem percebeu. Pois é, muito rápido. E aí é o que eu falei no início, né? Dá pra gente... É um assunto extremamente amplo, né? Dá pra gente... E ainda eu tô resumindo muita coisa, porque se a gente for entrar em cada detalhe, a gente vai ficar para sempre aqui. É. A gente estava falando de Estase intestinal. estase intestinal, certo? Vou só esperar uns segundinhos aí para ver se o pessoal volta, para eles não perderem. Porque estava no meio da explicação, né? É sacanagem. Vamos ver só se eles... Na estase intestinal, às vezes você faz um raio-x, alguma coisa, um ultrassom que vai te auxiliar em alguma coisa? Sim, o raio-x é legal, né? Ele ajuda, ele vai mostrar onde que está uma formação muito grande de gás, ele vai mostrar como que estão as alças, como está a disposição ali das alças. Um ultrassom, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de obter alguma resposta importante por conta do excesso de gás. Então, às vezes, é até melhor a gente fazer, por exemplo, uma simeticona, né? Fazer medicações que vão ajudar na diminuição desse gás primeiro, para conseguir ter um resultado melhor. Tem muitas informações que são fundamentais quando chega a uma estase intestinal, né? A gente precisa saber se esse animal não está defecando totalmente, porque a gente pode pensar numa obstrução, a gente pode pensar que esse animal pode estar obstruído. Se a gente der um estimulante de motilidade para um animal desse, a gente pode acabar ocasionando uma intussuscepção. Então a gente piora o quadro. Um caso que poderia ser tratado através de medicação e correção da dieta, a gente pode fazer com que ele se transforme numa cirurgia ou até num óbito, uma cirurgia emergencial, ou até num óbito. Então, por isso que eu falei, não existe uma receita. A gente não pode chegar aqui e falar, você vai usar tantos miligramas quilo de tal medicação, porque não é assim que funciona. A gente precisa saber exatamente o que está causando essa estase, se é uma questão de tratamento, de correção de dieta, com tratamento de dor, estimulação de motilidade, e reidratação também, sempre muito importante, questão da temperatura, fazer todo esse suporte e estimular essa motilidade a voltar a funcionar, porque a estase gastrointestinal, o que é? É o intestino parando de funcionar, né? Então a gente precisa, a gente pensa, se ele parou de funcionar, então vamos colocar a medicação que estimula a motilidade. E a gente pode estar prejudicando um problema se esse animal estiver obstruído. Então, muito importante a gente saber a causa. Com relação ao restante do tratamento, é basicamente isso. A gente vai fazer um suporte pensando em reidratação, aquecimento, suporte nutricional, porque esse animal que está com estase gastrointestinal, não vai estar comendo por alguns dias, isso aí pode levar ele a ter problemas mais graves, então a gente vai nutrir ele de alguma forma, né? Seja passando sonda, seja fazendo alimentação forçada, de alguma forma a gente vai ter que nutrir ele mesmo, porque a gente precisa estimular esse trato gastrointestinal a funcionar sem ser apenas com medicações. Então, é fundamental também essa parte do suporte nutricional. A analgesia, eles têm muita dor. Quando eles estão com dor, eles se estressam muito, e isso faz com que a liberação de corticoide, né? Você está estressado, liberação de catecolamina, diminui ainda mais a motilidade. Então, totalmente importante a gente pensar nisso tudo. É, né? Uma coisa bastante ampla e que não dá para fazer não dá para entregar uma receita pronta de como tratar, né? Saber se essa causa é, por exemplo, um hipercrescimento dentário, aí ele parou de comer
começou a fermentar muito, formou um monte de gás no seco, no cólon e deu essa estase. Então a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar corrigir tudo isso que eu comentei e corrigir o dente, fazer uma cirurgia de desgaste dentário, porque senão não adianta nada. Então, são vários fatores aí para a gente pensar. Em relação ao... Você está me É, ouvindo, Renato? tinha parado, Cortou? mas cortou, tinha parado, mas agora voltou. Ó, durante os exames de rotina, eu consigo acompanhar a formação do tricobenzoar? Como pode ser feito esse acompanhamento? Uma dieta com a fibra adequada, ela já vai evitar essa formação, porque isso aí funciona muito para coelho, principalmente. Acontece com chinchila, porquinho da Índia é um pouco mais difícil, não existe a possibilidade, mas é um pouco menos frequente. Eles têm esse hábito de se limpar, de se lamber, e com isso eles vão ingerindo o pelo. E isso é uma coisa fisiológica deles, né? Agora, se ele tiver uma dieta inadequada, né, pouca fibra, muito carboidrato, esse pelo vai se acumulando lá dentro, forma gás por excesso de fermentação no seco, e o pelo vai se acumulando lá, né? Vai formando esse tricobezoar, que é essa bola de pelo, e obstrui. Então, obstruiu, caso cirúrgico. Então, não é uma questão de como que a gente vai acompanhando esse desenvolvimento de formação de tricobezoar. Não o sistema gastrointestinal, ele é uma coisa que não para, né? Um coelho, um porquinho da Índia e uma chinchila, eles têm que estar comendo o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Eles têm o hábito de comer o tempo todo e de defecar o tempo todo. Então, não é uma coisa estática, né? Você olha ali no ultrassom, tem formando uma bolinha, e no dia seguinte tem um pouquinho mais. Isso não, porque isso aí está em movimento constante o tempo todo, né? É sempre importante a gente estar vendo se a dieta está adequada, se ele tiver fibra suficiente, ele vai estar com a motilidade correta e vai estar eliminando esse acúmulo de pelo de forma natural nas fezes. Agora, quando ele começa a ter alteração nas fezes, começa a ter um pouco de diarreia, algum incômodo abdominal, ele tá sentindo, começa a sentir cólica com maior frequência. Isso tudo é indicativo de que alguma coisa ali está acontecendo. Aí, através de alguns exames, a gente faz o ultrassom, a gente faz o raio-x. No ultrassom, geralmente, se a gente fizer o pré-tratamento ali desse acúmulo de gás para o ultrassom, a gente vai conseguir ver, muitas vezes, uma pequena formação que vai levar a gente a pensar nesse início de formação de tricobezoar. E aí a gente faz o tratamento para isso ser eliminado antes que tenha essa piora, tá? Tá. Agora uma pergunta que eu já ouvi, tanto que usa, tanto que não usa, em relação ao corticoide em lagomorfos. Como é que funciona? Usa, não usa? Então, e aí não é nem só lagomorfos que entra, né? Ele entra nessa pergunta entram todos os mamíferos herbívoros, né? Porquinho da Índia e chinchila. Os três a gente pode sempre pensar de forma conjunta por conta da fisiologia gastrointestinal deles, né? Que é bem semelhante, eles vão acabar tendo problemas bem semelhantes também. Corticoide em coelho, eu uso? Sim, eu uso, né? Por que existe uma questão ainda... A questão de corticoide em si, considerando já cão e gato e qualquer espécie, ela já é um pouco contraditória. Às vezes tem pessoa que adora, que usa para tudo, né? Antigamente era muito comum acontecer isso. Todo mundo... Corticoide é mágico, resolve o problema de uma hora para outra. Hoje em dia, já a tendência já é usar um pouco menos, né? Eu, por exemplo, não gosto de usar... Assim, eu uso em situação de extrema necessidade. Já usei em coelho que chegou intoxicado para mim, teve resultado super bom, né? O animal melhorou, voltou a ter todos os reflexos, ele tinha um início de head tilt também, melhorou. Coelho que forma, que chega com otite já bem desenvolvida e síndrome vestibular, que chega com o pescoço
Já usei corticoide. Acho que Tive caiu. resultado. Oi? Peraí que deu uma travada. Você pode repetir de novo o que você falou agora? Posso. Coelho, então, que chega com síndrome vestibular por conta de otite secundário à otite, que chega incoordenado, com desequilíbrio, com alteração do head tilt, né, alteração angular da cabeça, perda de reflexo ocular, muitas vezes, né, pupilar, palpebral. Eu já utilizei em alguns casos e tive resultado bom. Mas assim, como que eu uso? Eu uso uma dose muito baixa, muitas vezes eu faço uma aplicação, no máximo 3 dias de aplicação. E por que para um animal desses existem recomendações diferentes do que para outros animais? Né? Por que a gente fala, você usa corticoide em coelho? E qual é a diferença de usar num coelho, num porquinho da Índia, numa chinchila, ou num cachorro, num gato? O corticoide, a ação dele, né? Ele é uma catecolamina, ele tem a ação de diminuir a atividade gastrointestinal, a motilidade entérica. E esses animais, vocês estão ouvindo bem, gente? O pessoal falou que travou aí. Mandem um sinal aí. Aqui tá ok por enquanto. Ah, então, beleza. Então, a ação da catecolamina vai ser diminuir motilidade, né? E a gente estava até agora falando que redução de motilidade para eles pode levar à desbiose, pode levar à enterotoxemia, que é caso extremamente grave de emergência. Né? Leva muito a óbito enterotoxemia nesses animais. Então, se a gente utilizar o corticoide sem fazer um estimulante entérico junto, numa dose muito alta, que também vai diminuir a imunidade dele, vai favorecer também o desenvolvimento de uma desbiose, a gente tem que tomar cuidado. Eu tomo cuidado, eu já tomo cuidado para mamíferos que não são fermentadores pós-gástricos, né? Para esses herbívoros, então, eu tomo ainda mais, mas quando é necessário eu uso, sem dúvida. Bacana. Não é tão emergência isso agora, mas a pergunta apareceu mais de uma vez. Combater hipocalcemia em saguis. A hipocalcemia em sagui ou em qualquer outra espécie é a mesma coisa, né? A pessoa pode ter perguntado isso relacionando a talvez um hiperparatiroidismo secundário nutricional. Não é um caso emergencial, né? É um caso de doença nutricional que ocorre muito com filhote, pode acontecer na fase adulta também, que vai causar toda uma deformidade óssea por descalcificação, por desmineralização do osso, né? O hiperparatiroidismo é a liberação excessiva do PTH pela paratireoide, que vai tirar todo o cálcio da reserva para mandar para o sangue, e por conta disso os ossos ficam muito mais frágeis, né? Fazendo aí uma distrofia, uma osteodistrofia fibrosa. Como que a gente reverte isso? Sendo em sagui ou sendo em qualquer animal? Suplementação de cálcio, vitamina D3, né? De preferência tanto por via alimentar quanto por via de formação pela radiação ultravioleta, né, do sol. Então, isso varia muito também de espécie para espécie. Um cão e um gato, ele só vai formar a vitamina D, ele só vai adquirir essa vitamina D com a dieta, e não adianta ele tomar sol para fazer essa aquisição, enquanto que outros animais, ou diversos outros mamíferos, as aves, por exemplo, elas pegam tanto do sol, ela consegue fazer essa transformação cutânea da vitamina D, quanto por via alimentar. Elas absorvem de 60% a 70% da vitamina D da dieta. Então, é isso aí, é vitamina D, cálcio e correção nutricional. Isso aí você não entende muito bem por que sagui, mas é igual para todo mundo. Acho que acredito porque aqui na nossa região a gente acompanha bastante sagui dessa maneira. Acredito que possa ter sido por isso. Pode ser, tem uma ocorrência bastante grande, né, em algumas espécies. Quanto mais tem de tal espécie, mais vai ter ocorrências com ela. Né? Igual perguntaram sobre o choque elétrico em sagui.
Sim, se tiver muito sagui na sua região e muito fio elétrico, vai ter mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os répteis. Durante a emergência, como a gente pode trabalhar a questão da temperatura nos répteis? Hum. Então, muito importante também, né? Porque os répteis, né? Para quem não sabe, os répteis não produzem temperatura de forma suficiente para eles, né? Eles produzem um pouquinho ali, mas nada que seja suficiente para o metabolismo deles funcionar. Eles precisam da temperatura ambiental necessariamente. Aí a gente tem um réptil em emergência. Ele está precisando aí de metabolizar fármacos, ele está precisando absorver o que a gente tá oferecendo para ele de forma rápida, né? Rapidez e réptil não são coisas que combinam, né? E a gente precisa que isso aconteça de forma rápida para ele não virar óbito nesse momento de emergência. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fornecer essa temperatura para ele. A gente vai precisar estar controlando a temperatura e a umidade desse réptil constantemente para ele conseguir responder ao nosso tratamento. Senão não adianta. A gente pode fazer o melhor tratamento do mundo ali, usar o protocolo perfeito, ele não tem temperatura, ele não metaboliza, ele vai morrer. E qual a temperatura que eles precisam, né? A gente está falando de répteis. Répteis têm serpentes, diversos tipos de serpentes, né? A gente tem serpentes desérticas, serpentes que vivem em florestas, em árvores, que são mais arborícolas. Tem serpentes que vivem na água. A gente tem uma variação muito grande de tipo. Dentro dos répteis, a gente tem os jabutis, a gente tem os lagartos todos. Dentro dos lagartos, de novo, tem lagartos que vivem em florestas úmidas, tem lagartos que vivem em desertos. Então, vai variar extremamente também da espécie que a gente está trabalhando. A faixa de temperatura aí, de forma geral, que a gente vai ter que manter os répteis, assim, falando da menor até a maior, vai ser de 25 a uns 35 graus. Só que isso vai variar, né? Aí tem espécies que, por exemplo, as espécies desérticas, a gente tem o pogona, que é um lagarto que muita gente tem como pet, e ele vai precisar de, ele é uma espécie que é desértica. Ele é oriundo da Austrália, vive em regiões desérticas. Durante o dia ele vai precisar de uma temperatura mais alta. A gente pode colocar ele num ambiente aí de 30, 35 graus até. Enquanto de noite, no inverno, durante a noite, ele vai poder ficar em uma temperatura de 15 graus, porque é o que ele está acostumado na natureza. Então a gente precisa conhecer muito bem a espécie que a gente está trabalhando. Né? Entre as cobras, entre as serpentes, é a mesma coisa, varia extremamente. Né? O que a gente mais tem aqui como pet é a corn snake. O pessoal tem bastante, assim, aqui em São Paulo principalmente. Eles vão trabalhar a gente sempre orienta a deixar numa faixa de 28 a 30 graus durante o dia e de 20 a 24 graus durante a noite, sempre tentando manter dentro dessa faixa. Isso para um animal saudável. Se o animal está em emergência, ele vai precisar ainda mais dessa faixa de temperatura sendo mantida e sempre nos limites superiores de temperatura, né? Para conseguir fazer toda essa metabolização que a gente precisa. Bacana. Uma fratura no casco de um quelônio vai ser sempre emergencial? Não, Ou vai nem ter sempre. bastante? Né? Depende da extensão. Se é uma fratura que afetou ali só a parte queratinizada, né, e o início da parte óssea, ter uma fissura óssea, ou mesmo fraturou de forma importante a parte óssea, mas não afetou nenhum órgão interno, não é algo tão emergencial. Né? A gente pode fazer a limpeza, a gente pode fazer muitas vezes o alinhamento ósseo ali e proteger ele de sujidades e marcar essa cirurgia para daqui a alguns dias. Agora, se é uma fratura já muito extensa, que está com uma hemorragia, afetou pulmão, afetou fígado, a gente vai ter que fazer isso aí o quanto antes, porque talvez a gente não tenha que só corrigir a fratura, a gente vai ter que corrigir algum outro órgão interno também que está colocando a vida dele em risco. Tá? Então, depende muito da extensão dessa fratura. Fratura de casco é uma coisa muito ampla, como tudo que eu estou falando. Igual a próxima pergunta, que seria: quanto tempo um réptil pode ficar sem comer sem que o tutor precise se preocupar e correr para o veterinário? Também, né? Aquilo lá que eu estava falando de répteis até agora. Varia extremamente, né? Tem serpente aí que vai ficar 1, 2 meses sem comer e ela não vai ter problema nenhum com relação a isso, né? Só que isso é normal acontecer?
mesmo em época fria, não é normal, né? Ou seu manejo está errado, ou ela está com uma doença sistêmica importante. Então, ele deve procurar o veterinário se passou do período normal dela. Por exemplo, você alimenta um filhote de corn snake uma vez por semana, né? Depois você começa a alimentar ele a cada 15 dias. Se ele parou de aceitar a alimentação, ele não aceitou num dia, você vai oferecer no outro daqui 2, 3 dias, e ele não está aceitando, o ideal é você procurar um veterinário para ver o que está acontecendo com ele. O jabuti, todo dia ele come super feliz as frutinhas dele, a ração dele, as folhas dele. Ele começa a ficar mais seletivo, ele só pega uma coisinha da dieta. Até que ele para de comer totalmente. Faz 2 dias que ele não está comendo. Ele aguenta ficar 2 dias sem comer? Totalmente. Em época fria, eles ficam mesmo na natureza, eles não comem sempre, né? Mas é normal, o comportamento dele é normal dessa forma? Não, nem sempre. Então, ele vai aguentar ficar 1 mês sem comer, sem morrer. Ele vai conseguir ter energia para sobreviver por 1 mês. Só que você vai esperar ele chegar no limite dele para você procurar um veterinário e procurar onde que está o problema sistêmico que está afetando ele, que está impedindo ele de comer? Não, né? Então eu sempre falo, olha, passou do limite aí que você está acostumado a alimentar ele e ele não está aceitando comida, pode procurar um veterinário, nem que seja para o veterinário e falar, olha, ele está totalmente bem de saúde, o tempo esfriou, então às vezes é normal esse intervalo aumentar um pouquinho, do que você correr o risco dele estar desenvolvendo uma doença, e répteis são assim, né? Ele começa a morrer hoje e vai morrer daqui 1 ano, né? Então, você precisa intervir o quanto antes com relação a isso. Tá. As 2 outras perguntas não é nada relacionado à emergência. Acho que seria mais uma curiosidade. Uma das perguntas é sobre alimentação forçada. Como proceder nas diferentes espécies? Tá. No momento da emergência, isso acaba você não vai alimentar o animal necessariamente no momento que você precisa manter ele vivo ali, né? Claro que se ele tiver há muito tempo sem comer, você vai oferecer a glicose para ele, igual eu já comentei, fazer ela intravenosa, ou mesmo que seja por via oral, que tem uma absorção um pouco mais lenta. Mas a nutrição em si, a gente vai esperar ele estar um pouco mais restabelecido para fazer. Varia muito, mais uma vez, né? As aves a gente consegue fazer com sondas de forma bastante fácil, né? Para as aves menores a gente consegue utilizar sonda rígida, metálica. Para as aves um pouco maiores a gente utiliza até sonda nasogástrica, a gente faz a medição dela até o papo da ave, corta, tira a pontinha ali do plástico com fogo e passa a sonda para arara. A gente utiliza muito isso para cacatua, para arara, né? Para aves maiores. Para mamíferos, muitas vezes a gente pode precisar fazer a passagem do tubo esofágico, né, fazer a esofagostomia, que é a cirurgia de abrir a lateral aqui do pescoço para acessar o esôfago e passar um tubo mesmo, aí você vai alimentar ele através desse tubo com seringa. Para roedor a gente quase não utiliza isso, tá? Para coelhos até que sim. Para pequenos roedores é muito incômodo para eles, a gente acaba fazendo uma alimentação com seringa mesmo na boca. A gente faz um suquinho verde de folha, ração, e vai fazendo essa alimentação forçada. A gente usa muito isso para caso de hipercrescimento dentário, tá? Em porquinho da Índia, em chinchila, em coelho. Para répteis, existe a possibilidade da gente fazer forçado mesmo, né? Em serpentes a gente utiliza muito esse método de pegar o alimento dela, o camundongo, o que quer que seja que você oferece para ela, e fazer forçado na boca. Ou, no caso de jabutis, é muito comum a gente passar também o tubo esofágico através de esofagostomia. Se dão super bem, é bem comum, é bem necessário, né? O jabuti que está muito tempo sem comer, se tem alguma dor ou algum incômodo grande, eles não comem. Se eles têm lesão, por exemplo, que impede eles de sentir cheiro, eles já não comem. Se eles não enxergam muito bem, eles têm mais dificuldade de comer também, né? Jabuti ele é muito dependente do olfato, principalmente, para se alimentar. Então, é até bastante frequente a gente precisar passar o tubo esofágico, que é uma cirurgia bem simples, bem tranquila, e que acaba trazendo bastante resultado. Bacana. Você até já comentou sobre o lactato, só que a última pergunta seria para você falar sobre esse exame e como ele pode determinar algum tipo de prognóstico.
O lactato ele é extremamente importante, principalmente para prognóstico, né? Eu até cheguei a comentar, né? Por que que a gente tem um aumento do lactato circulante, né? O lactato ele é formado como resultado da glicólise anaeróbica. Então, não tá tendo perfusão de oxigênio, né? Não está sendo possível que ocorra a glicólise normal, aeróbia, e com isso está precisando produzir energia para o corpo continuar vivo, para a fisiologia continuar acontecendo, e começa a fazer essa segunda via da glicólise para a produção de energia. E aí a gente tem como subproduto o lactato. Ou seja, a gente precisa saber a causa, a gente precisa saber por que não está tendo essa perfusão adequada. Se é uma doença renal, se é uma sepse, se é uma cetoacidose diabética. A gente precisa saber o que está acontecendo, uma infecção em algum órgão importante. A gente precisa saber exatamente a causa para saber o porquê desse lactato estar aumentado. Então, assim, ele associado aos demais sinais clínicos vai trazer um resultado muito importante para a gente. E por que ele é associado ao prognóstico? Porque o animal chegou, a gente mensurou o lactato dele. Tá alto, né? Vou nem falar um número aqui, porque mesmo os parâmetros variam muito de espécie para espécie, a gente não tem ainda esse parâmetro para muita espécie silvestre. O lactato está alto. A gente começa o nosso tratamento e faz a mensuração novamente do lactato. Esse lactato começou a baixar. Ainda não está bom, mas está baixando. O que significa? O seu tratamento está sendo adequado, ele tá trazendo uma resposta boa, que não está sendo mais necessária tanta produção de lactato. Está voltando à perfusão adequada. Então, você tá tratando a causa de forma satisfatória. Agora, só o valor do lactato, ele não vai trazer muita informação para a gente, porque a gente precisa saber como que está a pressão, como que está a função hepática, a função renal, as frequências, a temperatura, a glicemia. A gente precisa associar o resultado do lactato com todos esses sinais, esses parâmetros e os sinais clínicos também pelo exame físico, para ele ajudar a gente. E aí ele ajuda a gente a determinar o prognóstico. Fala, olha, o tratamento é esse, eu estou acertando na causa, eu acertei no que está causando esse problema e estou tratando ele de forma adequada. Então, o prognóstico vai melhorando, né? Cada vez que você faz esse exame, você fala, olha, está respondendo bem, a tendência é que o prognóstico agora está favorável. Agora, estou fazendo esse tratamento e continua alto, não está mudando nada. Então, eu estou errando em alguma coisa, eu estou tratando por um problema e o problema mesmo está em outro lugar. Então, ele é muito importante para o prognóstico, mesmo porque se ele se mantiver alto por muito tempo, a gente vai ter problema aí de acidose, de diversas outras coisas sistêmicas que podem estar acontecendo aí. O animal pode até não suportar tanto tempo se esse lactato se mantiver alto por tempo prolongado. Então, sim, ele tem a sua importância, mas a gente precisa saber utilizar, né? Não é só número, é uma coisa bem clínica mesmo. Bacana. Olha, eu tenho aqui mais umas 10 perguntas. Eita! Só que eu posso pedir então pro pessoal mandar no seu Instagram alguma coisa, porque senão acho que a gente vai sair daqui só amanhã. Sem dúvida. Só com essas que já foram, a gente já consegue. Imagina com mais 10. Pessoal, é isso aí. Podem me mandar no particular à vontade, tá? Se precisarem de qualquer coisa, se ficou alguma dúvida do que eu falei ou de coisas que eu não falei, podem mandar à vontade aí no particular. Eu estou sempre postando aí no meu Instagram também bastante caso que eu atendo. Tem o Instagram da Safari também, que eu atendo muito por lá e a gente sempre tem postagem de caso clínico, sempre tem muita coisa legal lá. Tem os períodos de estágio que eles abrem também, que o pessoal gosta dessa área, sempre se interessa muito em fazer estágio lá com a Safari. Então sigam que tem bastante conteúdo legal, viu? Bom que outubro espero estar aí com vocês, se Deus quiser, se a corona deixar. Se o corona deixar. Pois E lembrando espero que também, normalize. desculpa, Não, só falei que eu espero que normalize logo. lembrando também que o Renato, ele é uma pessoa super acessível, ele sempre responde qualquer dúvida. Eu, às vezes vivo perturbando ele tá sempre disponível.
É, gente, pode mandar. Às vezes eu demoro um pouco, porque tem dia que tá muito corrido de atendimento, de procedimento, de live agora, né? Que todo dia tá tendo live. Mas eu sempre respondo, tá? Então podem me mandar lá que eu ajudo no que for possível. Então tá bom, gostaria também, em nome do GES Ribeirão Preto, te agradecer pelo tempo disponível, pelas dúvidas que você tirou da gente aqui. Então até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. E precisando de alguma coisa aí, é só avisar que a gente combina. Até mais, gente. Obrigado. Até mais, Renato. Tchau, tchau.